Você vê que a gente está tudo aplicando esse conhecimento aqui, ó, essas formas. A gente está aplicando essas formas, que são as fórmulas que explicam todos os fenômenos quando se tem aceleração constante. Tudo aqui tem aceleração constante. Tanto essa bola de vôlei sendo golpeada, tanto essa esfera caindo do alto de um prédio, de uma torre, tanto essa bola de boliche, a pena, caindo no vácuo, tudo aí tem aceleração constante. Tanto essa pessoa pulando de um prédio para o outro tem aceleração constante, se desprezar a resistência do ar e tal, beleza? Assim como o projétil. O que é um projétil? É qualquer... Deixa eu botar aqui, ó. Eita. É qualquer corpo lançado com velocidade inicial. Então isso é um projétil. Qualquer coisa que tenha uma velocidade inicial diferente de zero é um projétil. E é diferente do que a gente analisou, né? Porque no alto do movimento a velocidade é zero. Então esse entendimento vai ser legal aqui? Vai ser massa? Vai ser válido? Sim. Só que num projétil a velocidade inicial vai ser diferente de zero. Então, né, muda um pouquinho. E que segue uma trajetória determinada exclusivamente pela aceleração da gravidade e pela resistência do ar. Então, ó, se eu pego aqui uma bola de futebol, chuto ela, essa bola ela tem uma velocidade inicial, ok. E em relação a um eixo x, essa velocidade inicial tem um ângulo alfa. Ou seja, olha lá o que a gente aprendeu na parte 1 dessa aula. Essa velocidade inicial é um vetor. Se isso aqui é um vetor que tem um ângulo alfa em relação ao eixo x, eu posso projetar esse vetor formando aqui uma componente Vx, que seria o V0 vezes o cosseno de alfa. Olha lá, eu projetei em relação ao eixo x, em relação ao eixo x que está com o ângulo, se está com o ângulo vai ser Vx é igual a V0 vezes o cosseno do ângulo, está com o ângulo. E a componente em Vy? Eu vou projetar aqui também esse vetor no sentido de y, e aí esse Vy vai ser igual ao V0, ao módulo de V0, vezes o seno do ângulo, porque esse ângulo aqui não está presente no eixo y, ok? Pode ser qualquer outro ângulo, menos esse ângulo alfa aqui, neste caso, tá bom? Então, análise de componente vetorial. Olha que massa, cara. Olha como que o entendimento está seguindo uma sequência didática mesmo. Perfeito. E olha que demais. Olha que demais, sonhadores. Esse componente não é um vetor. Não é um vetor. Aí o vetor ele vai ser importante, o sentido dele vai ser importante, o módulo, a direção, só que sua componente vetorial não é um vetor. Eu vou precisar analisar esses vetores. Eu vou precisar analisar essas componentes. Pô, Gabrielzão, analisar essas componentes muito bem analisadas. Porque olha comigo, olha esse entendimento, cara. A aceleração da gravidade tem um sentido no eixo y. Ou seja, a aceleração da gravidade tem uma componente em y, o AY, que é o menos g, aceleração da gravidade, mas não tem um componente em x, porque ele vai te perguntar isso. Qual que é a velocidade na horizontal? Aí você teria que utilizar aqui. Essa velocidade na horizontal não leva em conta a aceleração. Então você não pode colocar nenhuma das fórmulas lá que relaciona a velocidade com a aceleração, porque não existe aceleração no eixo x, quando se está em queda livre. Essa trajetória de um projétil também é uma queda livre, porque ela obedece às leis da aceleração da gravidade. Ok, sonhador? E aí, se você estiver analisando por sua vez uma velocidade no eixo y, você vai ter que utilizar essa componente, ó, Vy. E essa componente sim vai ter uma aceleração, que é menos g. Aí você pode utilizar todas aquelas equações se a velocidade for constante. Se a aceleração for constante, perdão. Aceleração, ok? Beleza. Olha lá. Em cada ponto aqui, ó, o que eu estou te falando? Em cada ponto, a velocidade aqui, inicial, é um V0. Então isso é um projétil. Tem uma velocidade V0. Essa velocidade V0 tem uma componente em x, tem uma componente em y. E em cada ponto ela vai ter, ó, eu tenho aqui uma trajetória curva, beleza. Eu chutei uma bola, a bola foi para cima, depois ela cai em algum momento. Em cada ponto eu tenho uma velocidade e eu tenho um componente em x e um componente em y. Em cada ponto. Ao menos no topo da trajetória. Olha que massa esse entendimento.
No topo da trajetória, o projétil possui velocidade vertical igual a zero. Que é o que eu te falei, pô, vai permanecer esse entendimento. A velocidade vai ser igual a zero. Só que não a velocidade inicial. Um projétil tem velocidade inicial diferente de zero. Mas no topo da trajetória, então aqui nesse topo da trajetória, a velocidade, a componente da velocidade em y é igual a zero. Então eu não teria velocidade aqui no eixo vertical. Não teria. Não teria velocidade no eixo vertical. Velocidade final, não. A velocidade inicial teria. Vy inicial. A velocidade final, não. No topo da trajetória. No topo. E a aceleração vertical sempre é menos g. A aceleração vertical em todo ponto aqui é menos g. Menos g, menos g, menos g. Tá bom? A aceleração horizontal não existe. Não existe. E em cada ponto vai seguir exatamente isso aí. Em cada ponto. Beleza? Muito massa. Vamos ver como é que está escrito. Horizontalmente, o projétil exibe movimento de velocidade constante. Sua aceleração horizontal é zero. Por isso que a aceleração horizontal é zero. Porque a velocidade V0x é igual a V1x, que é igual a V2x, que é igual a V3x. A velocidade horizontal não varia. A velocidade horizontal é a mesma. Como que ela é calculada? É a velocidade inicial vezes o cosseno de alfa. Ela é a mesma. Como a velocidade não varia, como a velocidade é constante, a aceleração horizontal é zero. E é por isso que eu coloco a aceleração na vertical é igual a menos g. A aceleração na vertical, de novo, a aceleração na vertical é menos g. A aceleração na horizontal em x é igual a zero. É igual a zero. Eu troquei aqui, mas por favor não confunda. Não confunda. A aceleração em x é igual a zero. A aceleração em y é igual a menos g. Por que a aceleração em x é igual a zero? Porque a velocidade é constante. A aceleração não é a variação da velocidade com o tempo. Se a velocidade é constante, a aceleração tem que ser igual a zero. Só que isso só no componente em x. Em x. Em y está variando a todo momento. Todo momento. Tanto a velocidade quanto... a velocidade. E a aceleração é a mesma. Menos g, menos g, menos g. A aceleração é menos g. A velocidade varia. A velocidade varia. No topo ela é zero. No topo ela é zero. Ok. Verticalmente, o projétil exibe movimento de aceleração constante em resposta à força gravitacional terrestre. Pô, aceleração da gravidade. Ok. Logo, sua velocidade vertical varia em quantidades iguais durante intervalos iguais. A velocidade vertical varia em quantidades iguais. Porque a aceleração é a mesma. É a aceleração da gravidade. Ok. Pô, mas entenda o que você está estudando, sonhadores. Entenda que tem muita diferença de você calcular uma velocidade no eixo x, uma componente da velocidade no eixo x e uma componente da velocidade no eixo y. É totalmente diferente. Entenda que é diferente a componente AY ser igual a menos g e a componente AX ser igual a zero. É muito diferente. Porque se a gente pega aqui as equações que correspondem a uma queda livre, que correspondem a um movimento de um projétil, sempre. São essas mesmas equações que a gente está vendo aqui na parte 2 do vídeo todinho, da aula todinho. Entenda o que está sendo cobrado aqui, olha lá. Se eu pego aqui a segunda equação, e eu estou querendo a coordenada do projétil num determinado tempo, tá bom? Num determinado tempo, essa coordenada x aqui vai ser igual a um V0 vezes o cosseno, ou seja, V0 vezes o cosseno é um V0x. Vai ser esse V0x vezes o tempo. O que é um V0x? É um V0 vezes o cosseno de alfa. Então essa equação aqui é exatamente a segunda. Só que colocando a aceleração em x igual a zero, a aceleração é igual a zero, colocando a distância inicial igual a zero, colocando a distância inicial igual a zero. Então, você pode calcular a distância aqui em qualquer ponto, ó. Em qualquer ponto, utilizando x é igual a V0 vezes o cosseno de alfa vezes o tempo, que é a segunda equação. Então, você nem precisa decorar essa equação aqui, seria uma nova equação para você ter em mente. Não,
É só você pegar o entendimento de que essa equação, ela deriva dessa aqui, ó. Na verdade, essa aqui deriva da outra, né? É só você fazer a aceleração igual a zero. Por que a aceleração é igual a zero? Porque eu estou falando da componente em x. Não tem aceleração em x, não. Tem aceleração só em y. Aceleração em x, então não tem. O x0 é zero. A distância inicial é zero. Você considera isso o momento de... O início do momento em que o projétil vira projétil, aquela distância é zero. Pronto, você considerou então que o x0 é igual a zero. E aí você tem exatamente essa equação. No eixo x e no eixo y. No eixo y, você vai ter que considerar a velocidade em y. Então você vai ter que considerar a velocidade em y. O y0 é igual a zero? É igual a zero. Ok. Só que um v0y não é igual a zero. Não é igual a zero. Um v0y é igual a v0 seno de alfa. Seno de alfa é a componente da velocidade no eixo y. A componente da velocidade inicial no eixo y é um v0 seno de alfa. Olha lá, v0 seno de alfa, vezes o tempo. Porque tá aqui, ó, é um v0 vezes t. Mais metade de at ao quadrado. Agora eu tenho a, porque eu estou falando da componente em y. Essa componente em y tem um valor de a, que é a aceleração da gravidade, que é um valor de menos g. E é por isso que eu coloco menos meio de gt ao quadrado. Aí isso aqui me dá exatamente a posição do projétil naquele determinado instante, naquele determinado tempo, considerando o entendimento da segunda equação, do MRUV. Lindo, maravilhoso, cara. Isso é lindo demais. E se eu estiver falando as componentes de velocidade? Se eu estiver analisando aqui agora a primeira equação. Eu estou analisando a componente da velocidade no instante t, num instante qualquer, tá bom? A velocidade no eixo x vai ser igual à velocidade v0x, que é v0 cosseno de alfa. Olha lá, ó. A velocidade no eixo x, a componente no eixo x é v0 cosseno de alfa. Então eu vou ter exatamente um v0x igual a v0 cosseno de alfa. Ué, não tem aceleração? Não! No eixo x não tem aceleração. Essa aceleração aqui não existe no eixo x para um projétil. Não, de jeito nenhum. Em nenhum ponto da trajetória. E no eixo y? Aí tudo bem. No eixo y eu tenho que um v0 agora, um v0y é um v0 seno de alfa, tá? sem o ângulo, menos a aceleração vezes o tempo. E essa aceleração é a aceleração da gravidade. E tem que ter um menos, neste caso, que é a derivada dessa equação aqui. Beleza? Então, o entendimento dessas equações é expresso nesse slide. Eu não quero que você decore nenhuma dessas aqui. Se você entendeu o que está escrito aqui, significa que você entendeu muito bem o que está escrito nessas equações e o que está escrito nesse slide aqui em específico. Bom, a aceleração no eixo x é zero, a aceleração no eixo y é menos g. E isso deriva essas duas equações nessas aqui.